O filme Nosso Lar. Essa é a dica para esse final de semana aí para você assistir e entender um pouquinho melhor sobre a história que é contada por André Luiz, tá certo? Assiste esse vídeo que lá no final eu vou dar um presente para você, hein? Eu vou te mostrar como você pode assistir esse vídeo de graça pela internet aí no seu YouTube, tá certo? Mas antes, ó, dá o joinha, dá o like, se inscreve no canal, botãozão vermelho, se inscreve lá, tá certo? Clica no sininho para você ser notificado. Ainda vai ter mais uma outra surpresinha no final também. Bom, dito isso, Nosso Lar. Nosso Lar, ele vem de um livro de André Luiz, o espírito André Luiz, que foi um médico aqui no planeta Terra. Não vou me prender ao nome dele, tá? É desencarnado, então, e através do Chico Xavier, em 1944, ele conta a sua experiência após o desencarne. Foi um cara que era um cara do bem, mas tinha alguns vícios, tinha alguns hábitos, com o álcool, algumas coisas desse tipo, tá certo? Não era um beberrão, não era o cara que ficava... Mas tinha alguns vícios que foram comprometendo o organismo dele, a ponto de ter sido considerado um suicida. Não um suicida consciente que se joga da ponte, mas um suicida por ele sabendo que estava consumindo, não estava cuidando da sua saúde, ainda assim destruía o seu corpo físico. Isso levou ele a uma zona de sofrimento chamada umbral, uma zona de trevas, onde ele estava não sendo castigado, mas eliminando todas aquelas energias negativas. E aí, a primeira situação que a gente já começa a falar por aqui é sobre os alimentos, né? Ele comia raízes, ele deixava a barba crescer, porque ele não sabia, ele não conseguia dominar o seu próprio corpo. Carregava ainda muito os sentimentos da terra, tá certo? Bom, é resgatado pelos auxiliares dessa colônia Nosso Lar. Vale lembrar que Nosso Lar não é o paraíso, não é nada disso. É uma colônia intermediária de ajuda e auxílio. É interessante que muita gente fala, quando eu morrer eu quero ir para Nosso Lar, eu quero ir para Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia assim um pouquinho melhor do que aqui. Apenas mais evoluída, mais desenvolvida. E aí tem situações que no filme não mostram, mas no livro mostra. Por exemplo, eles passaram também por situações de crise, de dificuldades. Tem uma crise alimentar, quando eles resolvem modificar a alimentação deles e as pessoas viciadas naquelas alimentações antigas brigaram, discutiram, ou seja, houve problemas ali mais sérios que eu não vou comentar aqui tanto, né? Você pode depois ler o livro que você vai entender melhor. André Luiz chega em Nosso Lar e percebe um novo mundo, onde quando ele desperta e quer saber o que aconteceu com ele fala que foi de uma doença, aí vem uma grande lição que a gente utiliza inclusive muito aqui no nosso canal. André Luiz fala que ele não foi suicida, que ele morreu por causa de uma doença. E aí vem o espírito, acho que foi o Lísias, não me lembro agora, e fala assim: quando você poderia imaginar que raiva, ódio, mágoa, rancor fariam parte de um diagnóstico? Ou seja, nossas doenças e enfermidades têm a parte física de nossos vícios, mas tem a nossa parte mental. E aí, ó, no nosso canal aqui, toda semana, a gente coloca causas emocionais das nossas enfermidades, metafísica da saúde. Muita gente fala, né? O que isso tem a ver com o espiritismo? Tem tudo a ver. No Nosso Lar, ele dá o início disso, né? Ele dá o despertar para que a gente estude e compreenda isso. Bom, chegando em Nosso Lar, ele quer voltar para ver a esposa, ver seus filhos, e aí a gente entra num complexo aqui, nós que ficamos aqui quando alguém morre, que a gente fica querendo, né, que aquela pessoa venha, ou que seja feita uma psicografia. Será que aquele espírito ele está pronto para mandar uma psicografia? Será que ele está preparado? Será que não é um egoísmo nosso? Mas eu estou sofrendo, Sérgio. Sim,
mas muitas vezes aquele parente que desencarnou também pode estar sofrendo. Vamos trabalhar com as preces, as boas energias e vibrações. E lembrar, o telefone toca de lá para cá. André Luiz, então, ele com aquela vontade começa a trabalhar, ainda muito com orgulho e vaidades, tá? Nariz empinado, até ele entender várias situações, e ele tem um encontro com a sua mãe. Encontra a sua mãe, que é um espírito mais evoluído, de uma colônia superior. E aí ela desce até nosso lar. André Luiz não tem capacidade, ainda não tem evolução suficiente para ir até a colônia espiritual que a sua mãe vive. Ele pergunta sobre seu pai, e o seu pai estava numa região pior do que a de umbral, onde tentavam ajudá-lo, tentavam fazer de tudo, mas ele, ainda muito cego, não conseguia. Aí eu vou te dar uma orientação aqui, uma informação que não consta no filme, mas que consta no livro. A mãe do André Luiz, para tirá-lo de lá, para salvar o pai do André Luiz, ela resolve reencarnar para ser mãe do pai do André Luiz e das duas amantes dele, do pai do André Luiz, para então ter a chance de tirá-lo daquela região de trevas e poder passar valores, conhecimentos, lições, enfim, poder desconectá-lo. Repare quantos reencarnes que a gente vê aqui na Terra, que às vezes somos pais ou somos filhos, e o filho é muito rebelde, é completamente diferente, ou às vezes o pai também pode ser rebelde ou completamente diferente. Quem sabe não são espíritos em resgate através do amor e da caridade, como foi o caso da mãe do André Luiz, isso é mostrado lá. Então, eles vão fazendo trabalhos de ajuda, vão fazendo trabalhos de auxílio, mostrando os departamentos que existem por lá, mostrando o poder de uma prece, o que pode causar a uma pessoa, um encarnado fazendo uma prece pelo desencarnado, os efeitos poderosos que tem, até André Luiz chegar ao ponto de poder visitar os seus familiares. Mas aí ele se deixa inundar pelo ciúme, pela mágoa, quando vê a esposa dele, a viúva dele, né, casada. E aí ele baixa o padrão vibratório e se vê numa região de trevas novamente. Mas ele já tinha adquirido conhecimento suficiente para se melhorar. E aí, fluidificação da água. O marido da viúva dele, né, da esposa dele, adoecido, e ele consegue fluidificar a água. Quantas vezes, através das preces, das boas vibrações e energias, né, os espíritos de luz estão fluidificando nossa água. Na hora que fazemos o evangelho no lar, é certo, é garantido que a água está sendo fluidificada pelos espíritos de luz. E muitas vezes você vai se sentir bem, vai se sentir melhor. É mostrado mais essa lição ali no filme Nosso Lar. Enfim, são várias situações que acontecem e vale muito a pena você assistir. Você vai entender bem melhor sobre o que acontece do lado de lá. As experiências, as lições, os ensinamentos, a disposição para o trabalho. Lá existe dinheiro também, mas o dinheiro lá se chama bônus hora, ou seja, é de acordo com o teu esforço, com o teu empenho, com a sua boa vontade, para você adquirir méritos para então alcançar outros objetivos. Isso é mostrado também no filme Nosso Lar, bem interessante, vale muito a pena. E eu queria que você comentasse aí, você já viu o filme Nosso Lar? Coloca aí para mim no comentário, por favor. Você recomenda o filme Nosso Lar? Sabe por que é importante você colocar isso no comentário aí do YouTube? Porque as outras pessoas que chegarem, vendo um monte de gente falando recomendo, elas vão assistir. Se você, por outro lado, entender que não deve recomendar esse filme, também provavelmente não irão assistir. Então coloca o teu comentário, é importante demais, tá? Para mostrar às pessoas, né, o quanto isso é interessante ou não. Eu recomendo demais, por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui para você.
Eu prometi uma surpresa, não foi? Eu prometi como? Na descrição, dá uma olhada na descrição, tem o link para você assistir no YouTube esse filme completo. Então você, no final de semana, pode assistir aí o filme completo. Procura na descrição, tem o link para assistir o filme Nosso Lar, ok? Uma outra dica aqui, também a surpresa que eu falei que ia colocar, é que a partir de agora, você já no final desse vídeo vai poder encontrar o link para a nossa playlist de filmes. Todo sábado a gente coloca dicas de vários filmes. Já falamos aqui do Data Limite, já falamos aqui Minha Vida na Outra Vida, vários filmes que a gente faz a análise, vai dando informações valiosas para você, e geralmente com um link ou mostrando o caminho para você assistir esses filmes. Então, vamos assistir Nosso Lar? Vamos entender Nosso Lar? Em inglês, esse filme se chama Astral City. Astral City, cidade do astral. Você também pode procurar para quem está fora do Brasil. Essa é a dica de filme para esse final de semana. Eu sou o Sérgio W. Soares. Gostou desse vídeo? Dá o joinha. Gostou? Já está inscrito no canal? Se inscreve lá e clica na campainha para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. Tá certo? Bom filme para você e até a próxima. Tchau, tchau!